O primeiro sinal foi o som de crianças rindo alto, e vários passos subindo os degraus da frente ao mesmo tempo. Abri a porta e vi todo mundo. Meu irmão mais novo, Zack, a esposa dele, Madison, os 3 filhos deles, e meus pais, Carla e Greg. Todos estavam ali, sem convite, sorrindo como se a casa fosse deles. Zack tirou os óculos escuros e olhou em volta da varanda, como se estivesse fazendo uma inspeção da casa. O mais velho, Noah, já estava com o rosto grudado na janela da sala. Madison ficou de lado, segurando o bebê enrolado num cobertor amarelo, e me deu aquele sorriso educado, forçado, que ela sempre fazia quando queria fingir que éramos amigas. Eu não tinha dado meu novo endereço para eles. Ninguém da família tinha vindo aqui antes. Eu nem precisei perguntar como eles descobriram. Madison sempre dava um jeito de conseguir as coisas. Carla foi a primeira a entrar, sem nem pedir permissão. Olha esse lugar. Ela disse. Raquel, você realmente conseguiu algo bom aqui. Mas não parecia um elogio. Parecia que ela estava fazendo um inventário. Greg ficou atrás dela, só balançando a cabeça, como sempre fazia. Zack entrou sem nem olhar para mim. As crianças já estavam espalhadas pela casa, escolhendo os quartos com os olhos. Madison entrou por último, balançando o bebê e me encarando, direto nos olhos. É simplesmente lindo, ela falou. E grande também. Foi nesse momento que eu percebi que isso não era só uma visita. Era um plano. E, de alguma forma, eu era a única que não sabia de nada. Isso não era novidade. Só que nunca tinha acontecido na minha casa antes. Quando eu era criança, a sala de estar era o território do Zack. Ele era 3 anos mais novo que eu, mas sempre mais barulhento, sempre mais bagunceiro, sempre perdoado. Uma vez, ele quebrou o controle remoto da TV e jogou na minha cabeça. Eu acabei de castigo por gritar. Minha mãe, Carla, disse que eu era muito sensível. E meu pai, Greg, só ficou olhando pela janela, como se nem estivesse ouvindo nada. Quando fiz 11 anos, comecei a lavar roupa. Aos 13, eu já preparava o lanche para nós 2 de manhã e deixava a mochila dele perto da porta para ele não esquecer. Se eu não fizesse, minha mãe brigava comigo por não ajudar a família. O Zack ganhou um Nintendo de aniversário quando fez 8 anos. Eu ganhei um bolo comprado no supermercado e um cartão escrito assim: amo todos nós. Sem nome de ninguém. Ele era o filho de ouro, e eles nem tentavam esconder. A Carla adorava mostrar ele pros vizinhos, dizendo: esse aqui é o nosso pequeno atleta brilhante. Eu era só a Raquel. Ah, ela é boa com computadores ou alguma coisa assim. Quando eu tirei meu primeiro A em cálculo, ninguém reparou. Mas quando o Zack tirou um C em biologia, a gente saiu para tomar sorvete para comemorar o esforço dele. Quando eu tinha 15 anos, o Zack já tinha me empurrado escada abaixo uma vez, quando a gente estava brincando, pelo menos foi o que ele disse. Eu fiquei uma semana usando manga comprida para esconder o roxo no meu ombro. A Carla me fez prometer que eu não ia contar nada se a vovó perguntasse sobre isso no dia de ação de graças. Não precisamos de drama, ela falou. Ainda mais com o futuro do seu irmão em jogo. Depois disso, eu parei de pedir qualquer coisa. Sem vestido para formatura, sem carona para o grupo de estudos. Eu aprendi a me virar sozinha. Andava até a escola. A biblioteca ficava aberta até tarde, e o zelador me deixava ficar sentada num cantinho até minhas pernas pararem de doer. Quando fiz 17 anos, na noite em que fui embora, nem mala cheia eu tinha. Só um moletom, uns cadernos e o carregador do celular. Eu tinha $200 guardados numa lata de café e o horário do ônibus que eu imprimi na biblioteca. A Carla falou para eu não voltar, a menos que eu tivesse uma direção certa. Eu ainda estava no ensino médio, mas a direção não era o problema. O problema é que eu tinha parado de ser útil. Passei meses dormindo no sofá de amigos, mas consegui me formar na escola no prazo. Eles não foram na minha formatura. Nenhuma ligação, nenhum cartão. Eu disse para mim mesma que era melhor assim. Cortes limpos cicatrizam mais rápido. Depois disso, nunca mais voltei para casa em feriados. Nada de churrasco no 4 de julho, nada de meias de Natal. Se eles notaram, não falaram nada. Ou talvez eles só tenham gostado de ter um lugar a menos na mesa.
O Zack se casou com 22 anos. Eu não fui convidada. Vi as fotos postadas na internet. A Madji estava de vestido de renda branca, sorrindo bem grande. O Zack estava do lado dela, com o braço na cintura, como se ele nunca tivesse feito nada de errado na vida. Eles tiveram o primeiro filho um ano depois. O segundo veio logo em seguida. Nessa época, eles já tinham se mudado para a casa dos meus pais, porque cuidar das crianças era mais fácil assim. A Carla amava aquilo. Toda semana postava foto nova, 3 gerações vivendo juntas sob o mesmo teto. Eu não aparecia em nenhuma delas. A partir daí, eu virei aquilo que eles falavam quando estavam de portas fechadas, aquela que foi embora. Aquela que não entendia o que era família. Aquela que fez sua própria cama, então que deite nela. Eu ouvi isso por anos. Mas não era mais a cama que me preocupava. Era o chão embaixo dela. Na primavera de 2020, o mundo fechou. E meu contrato de aluguel acabou também. Meu emprego foi o primeiro a acabar. Eu trabalhava como terceirizada numa empresa de software de logística, fazendo controle de qualidade. Não teve aviso, não teve rescisão. Só um e-mail genérico e o último salário, que nem dava para cobrir o mês. Minha colega de quarto aguentou mais 2 semanas, depois fez as malas e voltou para casa dos pais dela, lá em Michigan. Eu não tinha essa opção. O apartamento que a gente alugava era caro demais para eu pagar sozinha. Vendi quase tudo que eu tinha, móveis, monitores, um espelho de corpo inteiro que eu adorava, tudo para conseguir pagar o último mês de aluguel. Depois disso, eu parei de dormir dentro de casa. Não tinha muito mais para segurar. O que eu tinha era meu caminhão. Um Ford prateado, velho e cheio de amassados. E um trailer que eu comprei por impulso, de segunda mão, uns 3 anos atrás. Paguei $1.200, ainda tenho um recibo. Na época, eu disse para mim mesma que um dia ia acampar. Nunca acampei. Agora, eu só coloquei o trailer preso na caçamba do caminhão, varri a poeira e tentei deixar ele meio que habitável. Um colchão de espuma, uma geladeira pequena e uma lixeira de plástico cheia de roupas. Na primeira noite, eu estacionei atrás de um shopping. As luzes da rua piscavam o tempo todo. Um grupo de adolescentes passou de skate depois da meia-noite, e um deles jogou uma lata vazia no meu caminhão. Eu não consegui dormir. Só fiquei deitada ali. Com as palmas das mãos apoiadas na parede de dentro, eu ficava ouvindo os passos lá fora. No dia seguinte, liguei para os meus pais e contei a verdade: o contrato de trabalho tinha acabado. Eu só precisava de um lugar para estacionar por um tempo. A Carla nem pensou 2 vezes. Isso não vai dar pra gente, ela falou. As crianças estão aqui, a casa já tá cheia. Depois liguei pro Zack. Se quiser estacionar aqui, ele falou, vai ter que pagar aluguel. O valor que ele pediu era quase o dobro do que um estacionamento normal cobrava. Eu nem discuti. Só desliguei o telefone. Depois disso, fui parando em estacionamentos, supermercados, terrenos abandonados e uma rua lateral perto do rio. Eu achei tomadas atrás das lavanderias para carregar as baterias. Quando dava, usava energia solar. Tomava banho na academia, ou então usava a pia de um posto de gasolina 24 horas. Guardei minha correspondência no apartamento de um amigo. Comi sopa fria de lata mais vezes do que gostaria de lembrar. Uma vez, em julho, a geladeira quebrou de noite e estragou toda a comida. Quando finalmente consegui um emprego em um depósito numa cidade vizinha, me ofereci para trabalhar no turno da noite. Assim não precisava ir e voltar. Eu morava no terreno dos fundos. O dono fingiu que não via. Você chega na hora, ele disse. Isso já é mais do que a maioria faz. Ele deixou eu usar a torneira e uma tomada perto do gerador. Até limpei um espaço para poder desengatar o trailer e dirigir o caminhão durante o dia. Não era confortável, mas era estável. E depois do ano que eu tinha passado, isso valia tudo. 2 invernos passaram assim. Eu nunca contei para os meus pais onde eu estava. Não mandei notícias, não pedi que eles se importassem. E eles também não se importaram. Foi só umas 3 semanas depois que postei uma foto da minha nova casa, só os degraus da varanda e minha mão segurando as chaves.
sem legenda, só uma palavra, lar. Eu não passei o endereço para ninguém. Mas uma noite, logo depois de eu terminar de arrumar meu trailer no quintal, meio por costume, meio por segurança, ouvi uma batida. Depois, outra. De repente, a porta se abriu sem ninguém pedir permissão. Eles entraram como se fosse domingo de portas abertas. Carla entrou primeiro, claro, segurando um pote de plástico com alguma coisa que ela disse que era para mim. Madison veio logo atrás, com o bebê no colo, olhando para a cozinha como se já estivesse pensando onde ia pendurar os quadros. Zack veio apontando pro teto, pros cantos da parede. As crianças correram direto para dentro. Greg ficou parado na porta, segurando o casaco, como se nem soubesse se ia ficar muito tempo. Carla olhou em volta e disse: "Que lindo, Raquel. Você realmente se deu bem, para alguém que tá sozinha." Eu não respondi. Nem precisava. Madison foi andando de um cômodo pro outro, falando sobre o tamanho da casa. 3 quartos? Nossa, isso é bastante. É até maior do que eu esperava. Quase mais do que uma pessoa precisa, né? Zack estava mais quieto, mas os olhos dele não paravam de olhar para tudo. Mais perto do meu trabalho do que eu pensava, ele falou, meio para ele mesmo. Eu fiquei encostada na parede do corredor, só olhando eles andarem pelo meu espaço. Os quartos nem eram tão grandes. O chão ainda fazia barulho quando pisava. Eu nem tinha pendurado os quadros ainda. Mas era meu. Eles não pediram para ver a casa. Não perguntaram se podiam entrar. Eles só foram entrando, como se o lugar já fosse deles. Quando Zack finalmente se virou para mim, ele botou as mãos no bolso, a voz bem casual. "Tem 1 minuto?" Os outros saíram rápido. Carla foi chamando as crianças. Madison segurava o bebê e cantava baixinho. Greg me olhou uma vez antes de virar e sair. Fui atrás do Zack até a cozinha. Ele se encostou no balcão como se fosse o dono do lugar. Realmente, é bem legal. Mas você sabe que isso é grande demais, né? Ele deu uma pausa, olhou para mim e continuou. Quer dizer, você já tem o trailer. Você sabe viver de forma simples. E a gente tá com o bebê, e tem outro a caminho. Ele mexeu os ombros, como se não fosse nada demais. Além disso, isso aqui fica a 15 minutos do meu trabalho. Eu não falei nada. Ele continuou. Então eu tava pensando, a Madji, as crianças, a gente podia se mudar pra cá, só até a gente se estabilizar. Ele apontou pro meu trailer. Você pode montar o trailer no quintal de novo, como antes. Você já tá acostumada, né? Ele sorriu, como se já estivesse tudo combinado, como se fosse bom pra todo mundo, menos pra mim. E mesmo assim, eu não falei nada. Porque, lá no fundo, eu sempre soube que eles iam aparecer. Só nunca pensei que teriam coragem de fazer isso desse jeito. 3 dias se passaram em silêncio depois daquela conversa na cozinha. Eles foram embora naquela noite com despedidas meio vagas, muitos olhares demorados. Depois disso, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Aí chegou a sexta-feira. Eu entrei na garagem um pouco depois das 6 da tarde, com um lanche no banco do passageiro, chave na mão, e vi o caminhão de mudança antes de ver qualquer outra coisa. O caminhão estava parado quase encostado na varanda. A van do Zack estava estacionada do lado. A porta da frente estava escancarada. Tinha caixas empilhadas logo na entrada, brinquedos espalhados pelo chão. Eu conseguia ouvir a TV ligada, passando algum desenho animado no volume máximo. Zack saiu carregando um abajur nas mãos. Ele ficou parado, só deu um aceno, como se eu fosse atrasada. Madison apareceu atrás dele, segurando o bebê. Ela sorriu. Está acontecendo, disse ela, toda doce. Estamos tão felizes que você deixou a gente ficar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela virou as costas e foi para a sala. Eu não entrei. Voltei pro meu caminhão, tranquei as portas e liguei para a polícia. Enquanto o telefone chamava, eu abri a janela só um pouquinho para conseguir respirar. Foi então que Madison chegou perto do vidro e deu 2 batidinhas com a unha. Você não precisa fazer isso, ela disse. Deixa acontecer.
É melhor para as crianças. Depois, num tom mais calmo, inclinou a cabeça e falou: Sua mãe disse que tá tudo bem. E você sempre escuta sua mãe, né? A atendente do 190 atendeu. Eu disse meu nome, o endereço, e expliquei que estavam tomando minha casa sem minha permissão. Quando os policiais chegaram, Madison tentou ser simpática. Zack ficou lá dentro, fingindo que estava ocupado montando um berço. Eu contei para os policiais o que aconteceu, mostrei minha identidade, o documento da casa, até apontei a fechadura da porta da frente que tinha sido arrombada, o miolo estava furado e a maçaneta velha jogada na varanda como se fosse lixo. A furadeira ainda estava lá, ligada numa extensão. Os policiais bateram na porta. Zack abriu segurando uma pilha de papéis. Temos um contrato de aluguel, ele disse. Um contrato de aluguel. Eu peguei o papel da mão dele. Meu nome estava lá. Minha assinatura também. Só que não era minha. Segurei o papel do lado da minha identidade e mostrei pro policial. Ficava claro que as assinaturas não batiam. As voltas da letra, a inclinação, até um erro no meu nome do meio. Olhei pro Zack e disse: Isso é falsificação. Ele abriu a boca, mas não disse nada. Lá de dentro, ouvi a voz da Madison subindo, tentando explicar que tudo aquilo era pelas crianças, pelo futuro, pela família. O policial pediu para eles saírem da casa. Foi nessa hora que meus pais chegaram. Carla veio toda séria, andando rápido. Greg veio logo atrás, com as mãos no bolso. Ela foi direto até o policial e disse com toda calma: Minha filha concordou com isso. Eu nem virei para ela. Só entreguei o contrato falso pro policial e falei alto, para todo mundo ouvir. Isso não é só uma mentira. É crime. E se mais alguém entrar nessa casa como se fosse dono, eu vou chamar a polícia de novo. Madison foi a primeira a reagir. Pegou o contrato falso e rasgou no meio. Depois em 4 partes. Depois em pedacinhos. Jogou tudo na varanda como se fosse confete. O vento espalhou os papéis até pelo quintal. Um dos policiais mandou ela juntar. Zack não falou nada. Carla também não chorou dessa vez. Só me olhou com o queixo travado e disse: Você tá sendo cruel. Eu encarei ela firme. Não, mãe. Eu tô sendo clara. Os policiais pediram que todos saíssem da casa imediatamente. Eles foram. Em silêncio. Sem drama, sem choro. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Gente como eles nunca sai fechando a porta direito. Eles deixam entreaberta, esperando a chance de voltar. Na véspera de Natal, choveu granizo. A casa cheirava a canela, da torta da minha tia. Eu tinha convidado 10 pessoas. Metade eram primos que eu não via fazia anos. O resto era meu tio, a esposa dele, e 2 amigos da faculdade que vieram de outro estado. Alguns viajaram 3 horas só para estar ali. Trouxeram cadeiras dobráveis, comida feita em casa, e música em CDs riscados. Meu tio Down até trouxe um CD antigo do Rei Charles, com músicas de Natal. Ele disse: Nenhum Natal é completo sem isso. A gente riu mais do que eu imaginava. Ninguém perguntou dos meus pais. Ninguém falou do Zack. Todos já tinham visto a postagem meses antes de eu bloquear meu perfil. E ninguém questionou nada. Lá pelas 8 da noite, a porta se abriu. Eu não tinha chamado ninguém. Não avisei horário. Mas eles estavam lá. Carla foi a primeira a entrar, segurando uma bandeja de biscoitos comprados no mercado, como se isso fosse mudar alguma coisa. Greg veio atrás dela, sério, sem dizer nada. Zack entrou com as mãos para cima, como se estivesse dizendo: paz e amor. Madison veio logo depois. Dessa vez, sem bebê no colo, mas com aquele cheiro forte de maquiagem no rosto. Todos falaram a Feliz Natal, como se ainda fosse normal, como se fosse o direito deles dizer isso. A música parou. As cadeiras rangeram. Minha prima Lauren se levantou devagar, de braços cruzados. Tio Down olhou para mim, esperando. Eu não disse nada. Então ele se virou para Carla e falou:
Você não foi convidada. Carla deu um sorriso. A gente veio fazer as pazes. Dawn nem piscou. Não. Vocês vieram para serem vistos. Isso é diferente. A sala ficou em silêncio. Madison tentou falar de novo, sobre as crianças, sobre o espaço, sobre como não queria causar problema. A voz dela foi ficando mais alta, até que ela estava praticamente gritando. Aí vieram as lágrimas. Ela se jogou numa cadeira, cobriu o rosto e começou a chorar alto, alto mesmo, como se o bebê pudesse ouvir do outro lado da cidade. Chorando, ela disse que era injusto. Uma mulher com 4 filhos ter que morar num lugar apertado, enquanto alguém que não tem filho nenhum tem isso tudo aqui. Eu fiquei parada, de braços soltos ao lado do corpo. Madison levantou o rosto, as lágrimas escorrendo. A voz dela tremia. Você nem tem família, Raquel. E a gente tem. Zack, atrás dela, olhava fixo pro tapete. Carla parecia que ia defender a filha, mas minha tia falou primeiro. Você tinha uma família, Carla. Você teve 2 filhos. Mas fez um desaparecer. Carla piscou, surpresa. Minha tia continuou. Você apagou ela. Quando ela precisou de você, você riu. E agora que ela não precisa mais, você aparece com biscoitos. Ninguém respondeu. Zack se mexeu, parecia que ia falar, mas Dawn cortou. Você tentou roubar a casa dela. Ele falou devagar, olhando direto para Zack. Isso não é confusão. Isso é roubo. A última voz veio lá do corredor. Minha avó, que tinha ficado quieta a noite toda, disse baixinho. Eu vi o contrato de aluguel. Eu vi a fechadura quebrada. E vi as fotos dos anos em que vocês deixaram ela de lado. Ela me olhou. Você não deve nada para eles, minha filha. Eu só fiz um sinal de cabeça. E foi isso. Sem gritos. Sem barraco. Só um silêncio pesado, que parecia encher a sala inteira. Carla foi a primeira a dar um passo para trás. Ela largou os biscoitos no balcão. Madison enxugou o rosto e foi atrás. Zack não olhou para ninguém. Greg foi o último a sair. Ele abriu a porta, parou e disse: Feliz Natal. Mas não parecia que ele queria dizer isso de verdade. A gente não respondeu. Eles também não tentaram voltar para dentro depois disso. A porta se fechou. A música voltou, baixinha, meio tímida, como se o lugar precisasse lembrar como era ficar aconchegante de novo. Alguém colocou Ray Charles para tocar outra vez. As luzes piscaram quando o aquecedor ligou. Ninguém comentou o que tinha acabado de acontecer. A gente passou os pratos, dobrou os guardanapos. Minha amiga Sarah serviu vinho na mesa, como se a gente não tivesse acabado de ver uma família desmoronando ali. Mais tarde, saí lá fora, com um cobertor nos ombros. O quintal estava quieto. Alguns convidados começaram a levar sacos de dormir pro trailer, curiosos para ver como eu estava vivendo. Um primo falou que aquilo lembrava a infância dele. Ele disse isso com carinho. Eu fiquei um tempo na varanda, deixando o vento frio bater no meu rosto. Eles tinham entrado na minha casa sorrindo, como se não tivessem tentado roubar ela de mim. Foram embora com biscoitos e aquele jeitinho de vítima, mas nenhum deles disse a desculpa. Talvez nunca fossem dizer. Essa era coisa sobre pessoas como eles. Eles não acreditavam em consequências, só em pequenos incômodos. Para eles, ouvir um "oh não oh" era o pior castigo. Lá dentro, alguém riu. Eu ouvi os sons de garfos batendo nos pratos, as crianças comendo mais sobremesa. Aquele barulho normal, aquele que eu nunca tinha ouvido na casa dos meus pais só quando Zack era o centro das atenções. Eu não voltei logo para dentro. Fiquei parada na varanda, segurei o cobertor bem firme, e falei baixinho, só para mim mesma. Eu estava lá. Eles só não me viram. A manhã de Natal chegou tranquila. A casa ainda cheirava a canela e café. Alguém já tinha colocado um novo café para passar. Eu fui passando por cima de cobertores dobrados, taças vazias, um prato de torta pela metade. Aquela bagunça que fazia as pessoas se sentirem em casa.
Lá fora, o caminhão estava todo congelado. O trailer estava ali, logo depois da cerca, pálido na luz da manhã de inverno. Um primo tinha dormido lá fora. Ela deixou a cortina um pouco aberta, e eu consegui ver uma colcha dobrada no banco do trailer. Limpa, arrumada, respeitosa. Andei pelo quintal, passei a mão no revestimento de alumínio, o mesmo trailer onde um dia eu chorei, com os dentes apertados, sussurrando que nunca mais iria implorar. E eu não implorei. Passei pelo lugar onde o Zack tinha estacionado o caminhão de mudança. A grama ainda estava morta no formato dos pneus. Uma braçadeira de plástico caída no chão, provavelmente de uma das caixas que ele nunca chegou a desempacotar. Nada foi roubado, nada foi quebrado, só um plano que deu errado. Antes de voltar para casa, parei na varanda. A luz da frente ainda estava acesa. Eu não tinha desligado. Eles disseram que eu não tinha família. Mas ontem à noite, 10 pessoas ficaram na minha casa, dividiram comida, lavaram pratos e contaram histórias antigas. Ninguém chorou no corredor. Ninguém jogou nada no chão. Ninguém me pediu para sair. Fiquei parada na porta, depois levantei a mão e apaguei a luz da varanda. Não precisa mais ficar acesa para ninguém.